cidade, Rio de Janeiro, capital. Como vencer tormentas morais e emocionais avassaladoras provocadas por transtornos de personalidade no núcleo familiar? É interessante você falar no núcleo familiar e transtornos emocionais, porque todas e todos nós atravessamos esses problemas, quer percebamos, quer não. Perceberemos mais quando nós estivermos conscientes dos nossos próprios transtornos. Porque transtornadas e transtornados um pouco, lembremos que transtorno foi a expressão técnica que substituiu a palavra neurose já lá em 1992. Houve um encontro internacional de psicólogos e psicólogas e foi convencionado que neurose não era muito apropriado, que vem de a palavra cognata de nervos. Então, remetendo àquele primitivismo, aquela ignorância do século XIX, quando o termo surgiu, que se eu não me engano foi do século XIX, em que se associava problema psicológico e psiquiátrico a problema nervoso, literalmente. Né? Então, passou-se a compreender que é um transtorno. Transtorno é da mente, transtorno é do espírito. E há graus variados de distúrbios emocionais em cada um de nós. Já falamos isso inúmeras vezes. Quanto mais lúcida uma pessoa, mais ela percebe os seus transtornos, como disse, e vai poder ajudar melhor as pessoas em seus transtornos por conseguinte. Então, quase sempre a gente se sente vítima dos transtornos alheios. Dificilmente a gente presta atenção se está vitimando as pessoas com os próprios transtornos. Claro que há pessoas com percentuais maiores de devotamento ao bem e percentuais menores de devotamento ao bem. Mas fujamos à certeza de sermos do bem. Toda pessoa que está certa de ser do bem está a um passo do fanatismo terrorista que está nos colocando à beira do abismo. Existe o transtorno dos furacões, é interessante, não é? Porque isso também nos revela pelo simbolismo. Será que é só simbolismo? Será que não existe uma relação de causa e efeito? Nos elementos mesológicos, nas tragédias naturais, existe uma reflexão bem direta do que está acontecendo na mente coletiva, não só no inconsciente coletivo, na mente coletiva da Terra inteira. Essas divisões, essas polarizações patológicas, cada vez mais assoladas, não só são aguçadas, mas assoladas. E por quê? Aventa-se que uma das razões, e está acertadíssima, essa razão é um dos fatores mais importantes para que haja esse acirramento, esse recrudescimento dos confrontos, porque as pessoas nas redes sociais vivem em seus guetos de opinião e de gosto. Muito bem, mas há outro ponto muito importante. Nós estamos vivendo o estertor de uma era. E estamos na iminência do despertar de uma era nova. Demos outro nome, época, fase de desenvolvimento civilizacional. O nome que vamos dar isso não importa, cada um utiliza seus termos. É o fenômeno em si que existe, é um fato social, um fato histórico, está acontecendo. Quem diria que nós viríamos, no ápice do poder político do mundo, uma personalidade altamente transtornada, para ser suave, como Donald Trump? Não é? Quem diria, meu Deus, há 10, 20, 30 anos? Houve um candidato a presidente dos Estados Unidos que foi completamente destruído em suas possibilidades de vir a ser presidente dos Estados Unidos, porque descobriu-se que ele tinha um amante nos anos 80. Isso é fácil vasculhar, eu não me recordo o nome agora, não me dava tanta atenção, não dava tanta atenção à época ao assunto, mas havia um puritanismo, ainda há, imenso nos Estados Unidos, arruinou a carreira do sujeito, descobriu-se que ele tinha um amante. Mas esse homem, todo mundo sabe que ele é um assediador escancarado, ofensivo, agressivo de mulheres, de negros, de imigrantes, amigos, o que ele está chamando de dreamers, né? Gente que é americana, chegou lá com 2, 3, 5 anos, 10, já tem um tom pejorativo, né? Sonhadoras, você pensa que é americana, não é? Como assim? Quem é ele? Quem é qualquer um de nós, qualquer uma de nós,
para dizer que uma pessoa seja ou não desse lugar ou de outro, se todos somos resultado de migrações populacionais, desde que surgimos como hominídeos, nem como ser humano Homo sapiens. Todos nós somos oriundos da África. Isso é assunto já considerado pacífico pelos paleoantropólogos. Havia até mais ou menos, isso eu posso trabalhar alguma coisa de tempo, 15 anos. Eu me recordo que na década passada existia ainda essa dúvida. Era uma das hipóteses se nós seríamos realmente todos originários da África ou não. Agora isso é pacífico, não há espaço a dúvidas, mas não há espaço a dúvidas mesmo, porque é baseado em estudo de carbono 14, o estudo, portanto, de fósseis, de utensílios e toda a caminhada, uma jornada dos incontentáveis, atormentados, os transtornados, geralmente eram homens. Homens que levavam suas mulheres, os alfa-machos, não é? Ou machos alfa. Estou incontentado, tenho que sair daqui, tenho que procurar novas paragens, novas caças. Foi importante, inclusive, entra tudo aí. A espécie de que nós somos descendentes foi a que escolheu comer carne. Um outro tronco homínido desapareceu porque não comia carne, não suportou a rudeza do mundo selvagem. Nós vivíamos uma situação bem difícil de vicissitudes naturais, não é? Na época. O cozimento dos alimentos, para que a digestão fosse mais fácil, a absorção dos nutrientes. Uma série de elementos curiosos. Tem a ver com transtorno, né? Alguém se contentava com a fronteira. Eu não. Pega um pedaço de carne sangrando, joga no fogo, mistura com a cinza para dar um gosto de sal. Tinha gente atormentada. A gente se esquece que pessoas atormentadas são pessoas vivas. Pessoas calmas demais podem ser, primeiro, só aparentemente calmas e por dentro, percebam elas conscientemente ou não, podem viver tormentos infelizes. E se elas não percebem conscientemente ou se percebem, reprimem, ou seja, percebendo conscientemente ou percebendo e reprimindo, essas pessoas vão desenvolver uma série de distúrbios orgânicos, como os congressos de reumatologia o dizem há muito tempo, como os congressos de psiquiatria falam sobre depressão, todas as formas modernas de falar a depressão, o transtorno bipolar, transtorno unipolar, que a pessoa só afunda, não tem o período maníaco, congressos oncológicos. Se a gente fica só sorrindo, alegre, feliz, pá, desce para o corpo. O corpo é um mata-borrão, um fio-terra dos nossos distúrbios. Nós estamos faceando nossas loucuras conscientemente. Não é aquela loucura, eu tenho mania de todo sábado assistir tal programa. Não. Temos que enxergar alguma coisa estranha, alguma coisa esquisita. Todos nós somos esquisitos em alguma coisa. Ou, por exemplo, temos inclinações esquisitices. Há pessoas que são muito mais frágeis a ciúme. Há pessoas que são muito mais frágeis ou inclinadas à inveja. Há pessoas que são muito mais frágeis ou inclinadas a surtos de raiva. Há pessoas que são muito mais frágeis, inclinadas a soberba, posses e poder, a trabalho excessivo. Mas nós não falamos muito porque achamos bonito workaholic, como surgiu nos Estados Unidos. Trazendo a síndrome de burnout, a pessoa se torra, se queima até o fim. E interessante que a síndrome de burnout é relacionada a pessoas que prestam serviço. Então ainda é mais meritório ainda, não é? Mas está errado. Todo excesso, transtorno, elogiado, aplaudido, etc. E estamos desequilibradas. Nós somos uma orquestração de funções e necessidades humanas. Temos que atender todas as áreas de nossa totalidade. Senão não seremos seres completos, integrados, nem mentalmente, mais ou menos, um pouquinho mais. Somos. Se nós reconhecemos isso, podemos ser pessoas mais próximas da faixa da sabedoria, canalizar a faixa da sabedoria. Nós não somos sábios ou sábias. Nós não somos santos ou santas. Ninguém é. Existe uma canalização maior ou menor da faixa do bem e da faixa da sabedoria. Sermos amigos e amigas sinceramente uns dos outros, a começar os mais próximos e próximas. Pai e mãe tem que ser por excelência, embora de maneira condutora e disciplinadora, não amigo no sentido de coleguinha, de ser gente fina do filho ou da filha, não. Ou, principalmente se é criança ou adolescente, tem que ser um disciplinador, uma disciplinadora, mas isso é o amigo por excelência, que não está com intenções ocultas ou desejo de retribuição. Não é isso entre amigos.
os amigos verdadeiros, os irmãos ou irmãs, por excelência, sejam biologicamente ligados ou não, desejarmos sinceramente, ficarmos felizes com a felicidade do outro, nós costumamos colocar como um centro, como matriz, definição de nossa virtude, áreas que não são nossa virtude, áreas que são relacionadas a instintos ou paixões. Então, nós devemos fazer o contrário, trazer as áreas de virtude para sublimar as áreas de paixões. Como, por exemplo, como eu lido, isso é mais fácil a gente entender, não é? Vamos dizer, esse transtorno, como dificuldade de lidar com o transtorno do outro, né? Porque meu Deus, eu já fiz de tudo que eu podia para essa pessoa, aquela pessoa. Nós não resolvemos a cabeça de ninguém. O que nós podemos você está vindo para cá, não venha, não quero, não vou, não quero intimidade, não quero aproximação. Isso sim, em vários níveis. Mas ir lá, vou fazer sua cabeça, você mudar e você ficar aqui comigo, mas mudado, você vai mudar, você está errada, e você tem que se transformar porque eu estou certo e você está errada. Não, ou você está certo, eu estou certa e você está errado, como for. Qualquer gênero que nós queremos colocar aí. Não, nós somos livres, principalmente na relação entre adultos. Trazer isso para o relacionamento, por exemplo, é mais fácil ter conjugal. Que é aquela, tudo por amor, vou perdoar. Jesus disse que perdoe 70 vezes, 7 vezes, por isso perdoa o meu amante ou minha amante para sempre. A gente tem que perdoar o rival. Amar a pessoa que disputa espaço com a gente. Desejar o bem a quem está aprontando com a gente. Ainda que a gente não compactue com isso, nem abaixa a cabeça, a gente se defende, mas não pode ficar magoado desejando mal, nem ficar feliz com notícia ruim que chegue sobre a pessoa. Isso é fraternidade e cristianismo autênticos. São formas, são manifestações de fraternidade autêntica. É um desafio para todas e todos nós, isso não é fácil para ninguém. Mas vamos desenvolvendo. Para algumas pessoas isso é mais natural, para outras vai ser uma busca. Então, aquela santidade de tudo por meus filhos. Isso é um pai e uma mãe normal. Exercitamos pelo instinto biológico arrastador. Nada é mais poderoso do que ser pai ou mãe de alguém, em termos de fazer tudo por alguém. Mas se uma pessoa que a gente vê que acontece na Terra, sendo pai, sendo mãe, tantos abusos, tantos desrespeitos a sentimentos de filhos e filhas. Tanta invasão do espaço de escolha de filhos e filhas com a melhor das intenções. Então nós devemos fazer o quê? Trazer a fraternidade para amenizar essa paixão biológica, porque assim nós teremos melhores condições de influenciar para o bem os próprios filhos e filhas. E se nós não conseguimos sair da esfera biológica, só cuido, só amo os filhos e as filhas, eu estou parecendo um bicho. Porque quem é assim são animais. Quem age assim são animais. Animais só querem saber de si e das suas crias. Se nós somos mais do que animais, é natural que haverá uma preferência para filhos e filhas. Ninguém venha com isso que na condição humana existe ponto final. Como referencial. Quando um dia, meu Deus, vou amar todas as pessoas como eu amo essa criatura, que é minha filha, meu filho, biológica ou adotada, não importa, essa criança ou adolescente, como seja. Mas não dizer só para eles, só para elas, primeiro os meus, não quero saber dos outros que se lixem, ou se linchem, ou sejam linchados. Lixados ou linchados, como fica ao alvedrio da plateia do gosto de cada qual. Porque nós precisamos vivenciar isso. A busca do equilíbrio é a busca do equilíbrio dinâmico. A física já fala sobre isso. Equilíbrio estático. O quê? Água parada? Apodrece. Onde nós vamos encontrar equilíbrio estático saudável? Toda dinâmica psicológica necessariamente é uma ordem em cima de um caos. Se há profunda paz doméstica, pode haver profunda calmaria. A calmaria daqueles... Lembram o horror na época dos grandes descobrimentos, quando os veleiros precisavam, as caravelas, etc. Todos os barcos veleiros até o século XVIII, quando começaram a surgir os primeiros navios a vapor. O horror que era um mar, um oceano sem ventos. Nós precisamos dos ventos, das tempestades. As tempestades limpam a natureza. As tempestades existenciais nos purificam as almas, nos ajudam a filtrar
o que realmente é importante do que não é. Ou seja, nós só aprendemos por experiência, não por entendimento. Aqui não funciona quase nada. Nós nos preparamos com informação, mas nós temos que vivenciar. Somente pela experiência, a consciência nos orienta, mas a experiência que nos amadurece. Somente a experiência. Somente vivenciar. Então essa história de dizer, eu entendo como é ser mãe. Você é mãe agora. Eu pude falar de pais e mães, em princípio, geral, porque a espiritualidade superior diz isso, e porque isso é sensato para todas as mães e pais buscadores. Se eu coloco meu filho em primeiro plano, acima dos meus princípios da minha consciência, eu vou surtar várias vezes e não vou fazer o meu melhor pelo filho ou pela filha. Se eu coloco minha consciência em primeiro plano e meus princípios, eu, no mínimo, pelo exemplo, vou fazer pelo meu filho e pela minha filha muito mais do que eu faria se eu vivesse apaixonado, apaixonada. Isso é a maior paixão. É um instinto de proteção da prole. Os animais têm isso. Nós temos também, porque ainda estamos em corpos carnais. É fácil, de modo nenhum. Mas se não fizermos esse esforço, não vamos ser os melhores pais, as melhores mães que nós podemos ser. Então, que nós façamos todo o esforço possível para sair da esfera do transtorno e vivermos a esfera da lucidez. Aos poucos, mais que possível, saindo da ideia de olhar o outro. Qual é o motivo da minha infelicidade? Essa esposa que não me compreende. Esse amigo que não me deu valor. Não deu valor, passa adiante, criatura. Não é o outro quem nos dá valor, somos nós que nos valorizamos. Inclusive, porque se nós não nos valorizamos ou não nos respeitamos, nós podemos começar a sabotar as relações com as pessoas que nos valorizam e nos respeitam. Olha que coisa irônica, trágica. Uma trágica ironia. Às vezes chega alguém que realmente nos respeita ou valoriza. Se nós não nos respeitamos e nos valorizamos, uma autoestima. A autoestima não tem nada a ver com soberba, com egoísmo. Primeiro nós temos que ser responsáveis por nós mesmos, por nós mesmas. Depois nós podemos amar os outros e cuidar dos outros. Como é que eu vou nutrir? Imaginemos a mãe que está amamentando. Se ela não está nutrida, o leite vai estar deficiente de nutrientes.